onde ele trouxe os subtópicos, o necessário para salvar-se, que é a primeira parte desse capítulo 15, falando um pouco, né, da parábola do bom samaritano. O maior mandamento, a caridade segundo São Paulo, fora da igreja não há salvação e fora da caridade não há salvação. E a minha parte ficou a instrução dos espíritos, né? Mas a primeira parte já foi dito tudo, né, Mauro? Mauro disse tudo. Hoje a gente vai fazer aqui um complemento, mas na verdade de uma palestra já totalmente coberta, né? Então a gente vai trazer alguma coisa para a gente poder trabalharmos juntos nessa mesma ideia que Mauro trouxe semana passada. Então, lá nas instruções dos espíritos, na parte 10, aparece o texto assim: submetei todas as vossas ações ao controle da caridade, e a vossa consciência vos responderá. Não somente ela evitará que façais o mal, mas ainda vos levará a fazer o bem. Pontinhos, porque tem uma parte mais do texto. Mas a parte interessante que eu achei... tem muitas partes interessantes do Evangelho, né? Não é só uma. Mas a parte interessante que eu acho, às vezes, é que a gente, numa pequena frase, resume tudo. Então, se eu me submeter às minhas ações ao controle da caridade, quer dizer, se o meu projeto for sempre entender que a caridade é a forma de eu crescer, eu não saio do Evangelho. É pequenininho, né? Mas ele é tudo. Então, se eu entender que o projeto de fazer a caridade é este o caminho para que eu possa crescer, e eu implementar todas as minhas ações voltadas para esse projeto, eu vou estar sempre dentro do guide que é o Evangelho, que são as palavras de Jesus. Então, Jesus mostra, através dessa parte do texto, que a ação no bem é a fórmula que nos habilita o homem a ser feliz. É o processo da evolução. Então, a caridade é um resumo do processo da gente evoluir. Só que a gente podia esclarecer um pouco mais sobre o que é caridade, porque, às vezes, a gente fica muito como caridade sendo essa doação de dar alguma coisa para o outro, às vezes de uma manutenção material, da gente ajudar, e aí a gente fica um pouco na pendência: será que eu posso? Será que eu tenho sobrando? Será que eu devo, né? Será que o que eu faço já é suficiente? Para a gente ampliar um pouquinho do que realmente representa a caridade, que também é a gente doar, né, algo que a gente tenha. Então, a caridade, segundo Jesus, ela não se restringe à esmola. Ela é mais abrangente. Ela abrange todas as relações em que nós nos achamos envolvidos com o outro. Então, por exemplo, um olhar afetuoso é uma caridade. Um abraço para uma pessoa que está desesperada é uma enorme caridade. Uma palavra amiga no momento que o outro está em desespero, nossa. Né? Ouvir a uma pessoa que está... né, com tudo aquilo dentro, que todos nós provavelmente em algum momento já estivemos e precisamos pôr aquilo tudo para fora, é uma caridade. Então, se a gente expandir a palavra, faz com que a gente entenda que caridade é extremamente simples. Porque senão a gente fica só assim: bom, quando vai chegando o Natal, esse é o momento de eu fazer a caridade, então é o momento que eu vou dar uns presentes para os pobres, né? A gente fica um pouco... Não, a caridade é o tempo todo. A gente estava falando hoje ali sobre 24 horas. Sim, a caridade é 24 horas, porque para nós que noturnamente visitamos a dimensão espiritual, nós também podemos estar fazendo a caridade, trabalhando mediunicamente, dando paz, visitando uma pessoa doente, desdobrado. Então a caridade ela não cessa porque a gente dormiu. Dormir é uma questão física, é o corpo que dorme. O espírito não, o espírito está liberto. Então a caridade ela é um contexto que está dentro da nossa realidade todo dia, toda hora. Se a gente conseguir ver assim. Então, na questão 886 do Livro dos Espíritos, que chama Lei de Justiça, Amor e Caridade, lá no capítulo 11, no item 3, ele faz essa pergunta, que é a caridade e o amor ao próximo. Ele faz, Kardec, a pergunta aos espíritos.
E ele pergunta, qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? E os Espíritos vão dizer, benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão às ofensas. Então, quando a gente vai pensando em indulgência, em perdão, em benevolência, engloba o todo. É o todo que a gente estava começando a falar. Até trouxe um pouco destrinchado só para a gente perceber como isso faz parte dessa nossa realidade o tempo todo. Quando a gente pensa em benevolência, qual é o exercício que a gente está praticando? A boa vontade de ajudar o outro, desinteressadamente, aquele que precisa de ajuda, aquela que eu mencionei, a ajuda de ser ouvido, a ajuda de ir no médico com a pessoa, a ajuda de poder ajudá-la a estudar porque ela tem um teste para passar, a ajuda de uma apresentação que a gente vai assistir a pessoa fazer, a ajuda na graduation, qualquer coisa que a pessoa vai viver, você está ali, você está trocando com a pessoa, desinteressado porque na verdade a gente está ligado com a pessoa pelo afeto que a gente sente, o desejo que a gente tem de estar ligado à pessoa. Às vezes, é porque a pessoa tem um problema. Às vezes, a gente só está desfrutando do bem-estar de conviver com a pessoa. Não necessariamente porque a pessoa está vivendo um problema ou porque a gente está vivendo um problema. Então, o contexto da benevolência é esse exercício da gente ter essa boa vontade. Mas eu fiquei pensando, isso foi até hoje de manhã. Hoje de manhã, ontem eu decidi que eu ia fazer um bolo com uma amiga. E hoje eu acordei para ficar bem fresquinho, né? Então eu fiz o bolo de manhã. Daí eu fiquei fazendo o bolo e estava ouvindo outra coisa no computador. E aí fiquei fazendo exercício. O tempo que eu fiquei fazendo o bolo, que era um bolo que eu nunca tinha feito, que ela é minha cobaia, eu percebi que eu não pensei mais nada que não fosse o bolo. Então, naquele momento, eu totalmente se desliguei de mim e pensei no bolo. Pensei assim, né, em fazer o bolo dar certo, seguir a receita, e aquele momento de olhar o tempo e olhar lá, coisa e tal. Então, esse desligamento da entrega para o outro, ela foi total, e o desligamento de mim para a entrega do outro, quando eu terminei, eu pensei isso. Isso é um processo de entrega, que a gente pode chamar de caridade. Mas a entrega, você está se doando para uma coisa que não mais te pertence, porque o bolo vai ser entregue, né? Não mais te pertence, mas num sentimento baseado no outro. Então, isso é um exercício simples, né? Tão simples, né? Como qualquer telefonema que a gente faz. Uma energia. E isso tem um valor simbólico, porque, claro, eu sou um bolo, mas é o valor do exercício da gente aprender a se desligar da gente. Porque naquele minuto você não está fazendo uma coisa que é em prol só de você. Então, por exemplo, quando a gente está ligando para pedir que o amigo ore porque a gente tem um familiar doente, naquele momento a gente está se desligando da gente e está trabalhando em prol de alguém. Alguém que você está ligando, olha, por favor, você podia ajudar fulano, coisa e tal, porque não está bem. Então, esse desligamento, eu saio do egocentrismo, né? Saio do egoísmo e vou trabalhar numa iniciativa que ela é externa, que eu não estou fazendo nada porque eu vou ter um benefício com isso. Eu estou gerando um benefício alheio. Então, a caridade, a benevolência, desculpa, é essa boa vontade de... Porque às vezes pode dar preguiça. Ah, não vou ligar agora, né? Estou cansado, né? Então, essa benevolência é o desejo. Não, peraí, é importante. Mesmo eu estando cansado, vou arrumar um jeito, né? Essa benevolência é esse exercício. Da mesma forma, o exercício da indulgência, ela é correlacionada à solidariedade em face das limitações e fraquezas do outro. Então, essa troca, a indulgência, é esse convite de você tolerar o outro. Né? Porque, na verdade, quando a gente está entendendo as limitações do próximo, nós estamos tolerando o próximo. Porque, muitas vezes, a gente, por uma visão um pouco profunda que a gente tem de nós achamos que nós somos certos, né? Está tudo direito, nós agimos certo, nós somos a pessoa que entende bem, nós não percebemos muitas vezes os pontos que em nós são muito falhos. O outro percebe, muitos outros, né? Mas às vezes a gente não percebe. Mas a gente tem uma grande facilidade de perceber o ponto falho do outro. Rápido, 2 segundos.
fulano veio e nem pintou o cabelo. Rápido. Só num olhar assim, né? Rápido. Né? Você viu que esquisito? Como ela fala, como ela anda? Falando português errado? Qualquer coisa. Rápido. Mas quanto tempo a gente leva de terapia para tentar descobrir o que nós sentimos? Não é verdade? Não tem nada de errado. Mas, numa comparação, a gente tem dificuldade de olhar para dentro e muita facilidade de olhar o externo. Quisera que a gente fizesse uma inversão. Que a gente tivesse super facilidade, porque eu acho que essa é a busca, porque quando o Espiritismo vai convidar a gente para o autoconhecimento, né, nós nos autoconhecemos, conhece-te a ti mesmo, olha para você. Né? Então, na mesma rapidez que a gente percebe que o outro está fazendo alguma coisa que não é certa, no nosso conceito, é a gente ter esse olhar para nós. Puxa, o que eu acabei de dizer foi um tom muito desagradável, crítico. O que eu disse não foi legal. Rápido, né? Mas a gente demora, o outro precisa dizer, nossa, mas você pisou na bola aquele dia lá. Você, quando? Imagina, eu. Aí você tem que refletir muito, umas 3, 4 pessoas têm que falar, sim, você, para você ter certeza que você realmente pisou na bola naquele momento. Porque a gente demora um pouco para aceitar. Então, eu acho que essa indulgência da gente ser solidário à limitação do outro, ela cabe também à solidariedade à nossa limitação. Mas nós precisamos dar também uma revisão nisso. O quanto nós estamos focados na limitação do outro, em vez de focar no que é bom. Eu tenho um pressuposto que eu acho ele muito favorável de ser usado. Não sei se é favorável a todos, né? Mas vou dividir, porque eu acho que ele facilita você gostar um pouco mais do outro. Que é o seguinte... Você tentar olhar para o outro e ver o que ele tem de bom e imaginar que todo ruim está lá dentro. Então, ruim, você conheceu alguém hoje, primeira vez, você foi apresentada, oi, tudo bom, coisa e tal. Então, você buscar se interessar em conhecer quais são as habilidades, né, da Estela. Poxa, eu quero ver como a Estela é legal, o que ela faz bem, aquilo que ela sabe, o que ela conhece. Por quê? Porque a Estela é egoísta, né? Estou dando exemplo da minha amiga aqui, porque eu estudo com ela, então ficou fácil. A pessoa egoísta que está lá dentro, está dentro de todos nós. A pessoa que às vezes é desagradável, está dentro dela também, está dentro de todos nós. As partes das falhas estão dentro de nós. Então, nós não precisamos ficar tentando buscar, primeiro enaltecer, primeiro tentar enxergar a falha, para depois perceber se a pessoa tem alguma virtude já, uma habilidade já instalada. Não, a falha a gente já até conhece. Quem mora nesse planeta tem algumas coisas muito parecidas, de dificuldades. Então, isso aí em algum momento vai aparecer. Vai aparecer lá, numa hora que eu der uma pisada no calcanhar, lá, na unha encravada da pessoa, ela vai mostrar aquilo que ela não faz bem. Então, é questão de tempo. Mas se eu, inicialmente, me apaixonar pelas habilidades da pessoa, eu tenho chance de depois suportar aquilo que vai vir de ruim. Não é o que a gente faz quando a gente começa a namorar? Ele pergunta, você gosta de dançar? Adoro. Você gosta de futebol? Vixe, não saia do estádio. Né? A gente faz isso. Ela te enganou assim? Pelo sinal aí. Não é o que a gente faz, né? Você gosta de assistir filme? Nossa, adoro. Né? Tudo que o outro sugere, você faz e faz. Aí casou-se, não, agora não preciso mais fingir, né? Aí você, não gosto muito não. E por que você vai tantas vezes, né? Daí a gente começa a entrar num processo. Porque a gente pensa, primeiro eu mostro o meu lado bom, para o outro se encantar com o meu lado bom, e depois devagarinho a gente vai mostrando, né? Um pouquinho de quem realmente a gente é. E a única pergunta é, por que o outro, né? Porque o outro vem indignado depois e fala, mas eu não pensei que fulano era assim, ela só mostrou coisa boa. Sim, por que você acreditou? Né? Em que momento você acreditou que o outro não tem defeitos? Como? É implícito ter defeitos, né? É normal, é natural. Uns menos, outros mais. Então, de certa forma, esse é um trâmite que a gente vive o tempo inteiro. A gente, se estivermos muito negativos e mal-humorados, a gente tem uma tendência a só ver a parte ruim do outro. Quando a gente está melhor, a gente tem uma tendência de ver as coisas melhores. Então,
A indulgência é essa solidariedade, da gente buscar entender que o outro tem dificuldades, mas ao mesmo tempo que o outro é um tesouro, que o outro tem muitas coisas boas e que são essas que eu quero ver. As dificuldades, vamos deixar aparecer, né? E a outra parte é algo assim tão... existe tanta literatura sobre perdão, né? É uma palavra tão usada, e às vezes, quando a gente vive algo que precisa ser perdoado, apesar de a gente ter lido toda a literatura, né? Até Rossandro criou um novo livro sobre perdão, muito bonito, eu li. Mas quando a gente chega na questão do perdão, a gente para sempre no mesmo capítulo, né? Fulano não merece, o que ele fez para mim é imperdoável, eu não tenho como fazer isso, coisa e tal. E a gente vive a mesma situação. E, na verdade, esse convite do Evangelho do perdão é o perdão ser uma caridade também. É o exercício, no mais amplo sentido, do esquecimento da falta recebida, num ato de tolerância e compreensão. Não tem tudo a ver com a solidariedade que a gente acabou de falar da indulgência? É o aceitar que o outro faz parte do pacote, o outro fazer algumas coisas que não são agradáveis a mim. Faz parte. Como faz parte do pacote, o outro, quando me leva, também eu poder fazer algumas coisas que o outro não vai adorar. Porque pode acontecer. Claro, a gente vai se lapidando, a gente vai se ajustando, principalmente se for casal, assim, se for família, a gente vai tentando se lapidar junto, mas mesmo assim, a gente tem muita dificuldade de aplicar essa tolerância e compreensão dependendo da falta. E a falta, quando ela é com a gente, ela é sempre terrível. Quando a gente começa com o outro, foi um engano, foi sem querer, não fiz por mal, era uma brincadeira. E a falta, quando o outro comete com a gente, ela é imperdoável. A gente usa, às vezes, 2 pesos e 2 medidas na questão do perdão, né? Então, não é somente a gente perdoar esse mal que não foi recebido, porque, às vezes, a gente até consegue, não leva, ou chegar até aí. Tá bom, não vou arrumar encrenca, eu vou deixar para lá, né? Usando isso como se fosse um perdão. Mas é também a gente não ficar emitindo isso para o outro. Porque quando a gente fica chateado com o outro, é um processo obsessivo. Porque o outro emana sentimentos desconcertantes, desagradáveis para a gente, e a gente para o outro. Então fica trocando chumbo. Eu não sei se vocês já viveram isso, se vocês já tiveram essa experiência de estar num lugar onde você sabe que tem 2 pessoas vivendo aquilo. E você fica sentindo energeticamente, a pessoa nem precisa dizer nada, o peso da emissão dos olhares. Você acompanha e vai vendo aquilo que está subliminar, porque ninguém está dizendo nada, né? O processo educativo ali de não dizer nada, mas estão sentindo aquilo está ebolindo dentro das pessoas. Então, o perdão, ele não é apenas a gente não esquecer o que o outro fez, é a gente parar de emitir para o outro também, né? Esperando que o outro seja infeliz como ele fez você ser, ou que ele pague na mesma moeda ou algo assim. Então, o perdão como caridade é uma visão muito interessante, né? Eu vejo também interessante no perdão o alívio de você não mais carregar a mala do sentimento que você tem com o outro quando você está chateado. Então, você se alivia, né? Porque você se desprende daquela emoção. Mas essa emissão de você ficar enviando para o outro esse desejo, esperando que ele seja pego na curva, ela é muito dolorosa, né, para quem emite. Então, eu acho que o processo do perdão como caridade é um convite muito profundo que a gente precisa exercitar dentro das experiências que a gente vai vivendo na vida. Então, no capítulo 13 do Evangelho, também tem lá um outro convite para a gente entender um pouco mais sobre caridade, que é o que a mão esquerda não saiba, o que a mão direita faz. Então, no capítulo 1, ele vai dizer a caridade material e a caridade moral. Ele vai dar essa diferença que a gente falou um pouco no começo, explicando que a caridade moral é essa questão do auxílio, as privações das outras pessoas, mas que a moral consiste em nós suportarmos uns aos outros, né? Entendendo as diferenças baseado no grau da experiência de cada um. Então, quando a gente pensa em suportar, que a gente falou em indulgência e falamos em benevolência, é super auxiliado com essa nossa visão espírita
de que a gente está num processo evolutivo. Então, se eu estou num processo de evolução e o outro também, automaticamente, aquilo que o outro está vivendo é um grau dentro da evolução dele. Um grau que eu possa ainda não ter passado, estar passando, já ter passado, não importa. Mas é um grau. Então, a tolerância, ela vem não de tolerar porque eu sou bonzinho, porque fica muito solto a gente tolerar porque é bonzinho, porque aí você fala, eu não sou bonzinho ainda, então não dá para tolerar. Mas eu diria, a tolerância vem do entendimento do grau de evolução. Não vem do porque eu sou bonzinho, porque senão talvez a gente tenha que demorar muito para esperar chegar esse momento de eu sou bonzinho. Então, assim, eu não sou bonzinho, então não vou. Não, vem do entendimento. Peraí, eu vou tolerar por entender que o outro está no processo igual ao meu. Ponto. Mas o que ele está fazendo para mim, eu nunca fiz para ninguém. Sim, você não fez isso, mas fez outra coisa. Você não fez isso, né? Ele me traiu. Ok. Talvez você não tenha traído uma pessoa daquela forma como ele traiu você. Mas talvez você tenha traído a nação quando você sonegou imposto. É uma traição. Você está traindo como cidadão a nação. Porque tem gente que ia se beneficiar do teu imposto. Se for pensar, é mínimo, né? Você está traindo quando você falta o horário, você está traindo o seu compromisso. Tem tantas formas da gente trair, a gente fica preso só em traição conjugal, como se traição não fosse só conjugal. Existem inúmeras formas de você trair um amigo, né? Quando você age de uma forma que não é amigo, que você não é amigo naquele momento. Então, existem muitas formas de trair. E a gente se apega a coisas que são pré-estipuladas socialmente. A gente precisa expandir o que representa isso. Então, eu trouxe assim, algumas formas da gente praticar essa caridade que pudesse ser, assim, vamos dizer, realista. Então, do lado material, claro, a gente já sabe, isso é a caridade pelas ações, né? A caridade da necessidade dos alimentos, das roupas, do dinheiro. Então, é exercício na ajuda das necessidades básicas, na sobrevivência das pessoas, de tantos. Que isso é muito doloroso a gente assistir. Quem não se sente assim quando vê na televisão aquela propaganda, ou para pessoas que vêm de estados, como a gente lá do interior do Brasil, com tanta carência, né? Ou quando a gente vê as pessoas nesses furacões, essas perdas. Então, ou na África, essa necessidade premente, né, de alimentação, de comer, de proteína, né? E você se sente, puxa, né, dentro de casa tenho tudo para as pessoas que são minha família. E essas pessoas que são meus irmãos, porque está lá no Evangelho, né, passam essa necessidade imensa. Eu não sou culpada, mas essa caridade, ela se expande a mim, né? Ela sai de mim, ela doa uma parte de mim para aquele que precisa, qualquer coisa, né? Aí cada um decide como faz. Mas essa caridade, ela é muito interessante, porque eu acho que hoje, com a tecnologia que a gente tem, a capacidade de aumento de alimentos que a gente tem, de tudo que se produz e toda essa consciência, é difícil imaginar que a gente ainda tem pessoas passando fome. Não é verdade? Né? Com a tecnologia. Porque antigamente eu não sabia que aquela tribo lá passava fome. Sim, porque hoje tem lá alguém filmando lá e postando no YouTube que aquele grupo lá passa fome. Então, não tem hoje como não saber quem precisa, né? Muito raro. Então, assim, isso é uma coisa que a gente precisaria entrar num certo entendimento de que isso é também nossa tarefa, ajudar com que isso não aconteça mais. Mas eu pensei também dessa forma de praticar a caridade, que a nomenclatura seria mental, que é essa forma de a gente fazer essa caridade através do pensamento. O que o pensamento, né? Hoje de manhã a gente faz a gente chama de grupo de oração aqui. Nós temos no sábado, temos na terça e temos no domingo. O grupo de oração, ele tem o trabalho de auxiliar pessoas que estão com algum problema, são nomes que são trazidos a nós, que estão à distância. Então a gente chama de TED, que é o tratamento espiritual à distância. Então, o GO faz esse trabalho pelo pensamento. Então, a gente está emanando para o outro para que ele cure, para que ele melhore, coisa e tal, que é através da oração. Então, eu fiquei pensando, o poder do que a gente faz. O que a gente sentou hoje é um trabalho convencionado. Então, a gente vem, se reúne e faz isso. Mas e as outras 23 horas que a mente
tá por nossa conta. Porque enquanto você está ali sentado, tem um grupo, né? Você está direcionado ali. Você veio ali, você se prepara para fazer aquela coisa boa e por 1 hora você fica ali buscando fazer aquela coisa boa. Excelente, né? Mas e as outras 23 horas que a minha mente está rodando, que eu estou emitindo desejos pelas pessoas? Estou emitindo, né? Estou chateada que fulano está atrasado, que não me pagou ainda, que não fez tal coisa, não me respondeu, não deu like no meu Facebook, que não respondeu meu text, né? Estou perturbado por alguma coisa que eu criei, que eu estou curtindo ficar perturbado, né? Mas e a caridade do pensamento? Como seria interessante se nós direcionássemos o nosso mental, da mesma forma como a gente faz no GO. Estou dando um exemplo, porque para nós é uma rotina. A mesma coisa que a gente faz no GO, que a nossa mente estivesse, vamos supor, enquanto eu estou dirigindo, voltada, puxa, há tantos espíritos que sofrem, tantas pessoas que estão buscando auxílio, né? Que naquele momento eu pudesse estar vibrando por essas pessoas, emanando algo que eu tenho dentro de mim, porque a gente sabe que a energia não esgota, então não tem nenhum problema a gente doar, porque não vai faltar, a gente não vai ficar sem, não vai, né? A gente é recarregado energeticamente de várias formas, né? Então não vamos sofrer privação. Mas como seria interessante se nós tivéssemos essa consciência, eu não vou dizer 23 horas, mas muitas horas dessas 23, eu buscasse. Todas as vezes que eu começasse a pensar em mal em alguém, opa, essa hora do exercício, vou mudar o canal. Né? Porque a gente gasta horas pensando como a gente vai reformar uma coisa, como a gente vai atingir uma pessoa para ela sofrer, como a gente vai... Né? Tanta coisa que não é boa. Então, que a gente tivesse mais consciência. Então, esse orar e desejar sempre bem ao outro, mesmo que o outro não corresponda. Mas eu vou fazer isso para ele, ele nunca faz nada para mim. Mas o processo da evolução não é individual. Não importa o que ele não faz para você. Você está buscando você crescer como espírito. Então, se o outro ainda não tem vontade de fazer a mesma coisa pelo outro ou por você mesmo, não faz diferença. Nós estamos investindo no que nós achamos que já entendemos através do estudo do Evangelho, do conhecimento do Espiritismo, de toda a codificação, todo o acesso que a gente tem ao que é bom, nós já entendemos a importância da gente desejar algo bom para o outro. Então, esse desprender do outro, ele é interessante. Quer ver um exemplo? Você esquece o aniversário da sua amiga. Acontece, né? Acontece até porque se você não vê o telefone, a tua chance é ver, porque aí o Facebook avisa. Mas se você não vê, né? Naquele dia você não checou o Facebook, você esqueceu o aniversário de alguém que você gosta. Aí o que acontece? Aí a pessoa, no dia do seu aniversário, eu também não vou ligar. Não ligou no meu, eu vou ligar no dela. Não merece. E a gente decide o que o outro merece assim. Mas espera aí, e aquele teu desejo de querer bem a ela? Não, esse eu vou engolir, porque como ela não me ligou, esse eu não emano. Eu vou emanar para outro. E o que você faz com esse desejo de bem-querer que você tem aquela pessoa? Naquele momento, é o aniversário dela, você tem que ficar até resistindo, manda ou não manda. Aí você fica olhando o que todo mundo mandou. Caramba. Então, o que tem dentro de mim para o outro, de bom, tem que ser exalado, tem que ser emanado. Não importa se o outro me deu pouco, me deu muito. Né? Isso não vai fazer diferença. Por quê? Porque eu estou investindo no crescimento do meu espírito. Não no que o outro, né, vai poder dar para mim. E eu estou gostando de eu fazer isso, não porque o outro me ligou. Eu estou gostando porque eu gosto de fazer isso. Porque é bom lembrar do outro, mesmo que o outro não lembrou. E está tudo bem. Né? Então, essa caridade por pensamento é uma disciplina que a gente precisa de adquirir na vida. É um convite. A outra forma de a gente praticar a caridade seria a caridade por palavras. Dar o consolo, a esperança, o entendimento, a afetuosidade. Porque, às vezes, nossas palavras, elas são emanadas de acordo com o nosso estado de espírito, não de acordo com o que é justo. Quer ver? A gente gosta da pessoa e não quer agredir a pessoa, mas naquele dia alguma coisa aconteceu que eu me senti agredida, assim, por outra pessoa, uma circunstância lá. A pessoa não me pagou, ou meu chefe não me tratou bem, ou eu briguei com a minha esposa, alguma coisa aconteceu lá. E eu passo para o outro, que eu gosto tanto, que de jeito nenhum eu quero dizer uma palavra para o outro desagradável, mas eu passo para o outro que eu estou sentindo.
Só que não num contexto assim, na verdade, eu estou chateada, vou falar isso para você porque minha esposa me tratou mal. Não. Eu implico com alguma coisa numa circunstância entre eu e a pessoa. A pessoa não sabe nada do que eu estou vivendo. Né? Mas eu vou e transfiro para a pessoa, numa falta de caridade verbal, o que é meu. Eu direciono para o outro aquilo que me pertence. Né? Então, eu não passo nem o filtro de pensar, bom, talvez hoje é melhor até ficar meio calada, porque, na verdade, hoje eu não estou bem. Então, eu estou correndo o risco de não ter o filtro, ou o filtro não estar bem qualificado para eu poder hoje fazer essa comunicação. Ou então, se eu fizer, eu tenho que estar bem consciente que aquele problema não tem nada a ver com esse diálogo que eu vou ter agora. E a gente fica fazendo essa transferência verbal, às vezes tratando o outro com falta de acolhimento, com palavras agressivas, com ironia, que quando você mesmo peneira, ou até quando o outro vem e fala, por que você está falando assim comigo? O que foi que houve? O que foi que eu fiz? O que está acontecendo? Né? Às vezes o outro não chama atenção. E aí você para e realmente, por que eu estou falando assim? Aí, às vezes, você cai em si. Ou, às vezes, você agarra no motivo que você acha que você falou e você ainda tenta ter razão e fica dialogando sobre aquele motivo do porquê que você tem o direito de passar o mau humor para outra pessoa. Eu me lembro de uma amiga que, às vezes, ela, no temper, falava alguma coisa desagradável e depois ela, quando eu silenciava, depois ela falava, olha, não fica chateada, ela me ligava, eu disse, não, puxa... Né? Por que você falou assim? Existem outras formas de a gente conversar. Ela falou, não, eu faço isso porque você me ama. Então, como você me ama, eu sei que você vai me perdoar. Então, como é isso? Então, isso é intimidade. A gente não faz isso com a esposa e com os filhos? A gente vem chateado do emprego. O que você faz com o filho? Você vai, reclama, fala, você despeja na tua família a frustração que você está sentindo, que você veio do seu trabalho. Não, tudo bem, claro, sua família tem direito de saber a sua frustração, mas não de sentir o que você sentiu. Então, tudo aquilo que você sentiu, eu sempre penso assim, eu acho que a melhor coisa que a gente pode fazer quando chega em casa é uma oração. Antes de entrar em casa, a gente faz uma oração para que tudo que a gente trouxe fique lá fora. Como eu tenho só 6 degraus para fazer essa diferença, né, porque eu trabalho basicamente em casa, meu trabalho, então eu tenho 6 degraus para subir, né, sair do meu consultório e subir para a minha sala. Então esse é o momento que eu penso, tudo que houve ficou lá. Né? Agora aqui, minha família não tem participação de qualquer sentimento que eu possa estar envolvida. Então isso, né? Ou quando eu venho da rua, o outro não é minha fonte de descarregar o que eu sinto. O outro é meu parceiro, que eu vou share o que eu sinto, para quem sabe ele poder até me ajudar e me tirar daquela situação com um carinho, um beijinho, alguma coisa que eu vou ficar feliz. Né? Então, eu acho que muitas vezes a gente tem essa falta de caridade das palavras. Então, eu acho que é uma busca a gente ter isso. Quando eu for me referir ao outro, eu ter esse tom e ter essa sensibilidade de saber se eu não estou bem, talvez não é a hora certa de discutir sobre certos assuntos. Né? Ou... se eu tenho isso, eu poder usar isso nesse momento. Então, quando o outro vem à minha busca, às vezes a gente, vamos supor, o outro vem e nos conta alguma coisa que ele fez que não foi legal. Ele sabe que não é legal e eu sei também que não é legal. Só que em vez de a gente falar, puxa, fica bem, vai tudo dar certo, e depois a gente conversar sobre a parte que ele fez não foi legal, a gente já começa, não acredito, como é que você fez isso? Aí o outro vem em busca do consolo e a gente vai com a crítica. Não acredito, como é que você fez uma coisa dessa? Que absurdo. Nossa, a gente está tendo caridade nas nossas palavras quando a gente faz isso com o outro? De forma nenhuma, né? Então, o consolo, quando a gente fala de caridade por palavras, é a gente recepcionar aquilo que não está legal no outro. Então, o outro está vindo contando algo extremamente difícil, que não é bom, que a gente está até ouvindo, até que o resultado já foi péssimo, mas o que você vai fazer? Você vai consolar o outro. Né? Isso passa, isso tem solução, a gente vai dar um jeito, as coisas vão melhorar. Isso é o consolo. Aí depois, alternativas para que a pessoa possa aprender, para talvez não repetir mais e não viver mais isso de novo. Mas consolo representa acolhimento. Né? Então, essa
propriedade de caridade por palavras, ela é extremamente importante se nós inserirmos na nossa vida. A forma como a gente se refere ao outro. A forma, que tipo de palavras eu vou usar, a tonalidade da minha voz. Acho extremamente transferível o que eu quero dizer na tonalidade certa. Se a gente disser a mesma coisa numa tonalidade de voz errada, vamos supor, você quer dizer algo muito bom para o seu filho, mas você fala gritando, não é a mesma coisa. Seu filho não sente o aprendizado que aquilo vai trazer. O seu filho se sente rejeitado, se sente chamado a atenção, você está yelling, né? É algo já que... Quem é que gosta de ouvir alguma coisa que vem gritando? Ninguém. Então, essa educação de como a gente fala é uma caridade que pode ser aplicada todo dia, nas 23 horas, para quem não faz o GO. A outra forma, né, porque uma hora a gente está até já tentando. A outra forma é o gestual. Às vezes, a gente não percebe o quanto isso tem importância, né? Eu mesmo já vivi várias situações de chamar a atenção do valor disso. Então, como é importante esse carinho, né? Aqui a gente vivenciando esse processo da casa espírita, da gente se encontrar aqui todos nós, como fazemos todas as semanas, a gente não sabe. Alguns casos a gente conhece das pessoas que estão entrando, e algumas pessoas que estão entrando, a gente não tem muita noção do que as pessoas estão vivendo. A mesma coisa acontece quando a gente chega no emprego. A gente pode saber no emprego que algum amigo, co-worker da gente está vivendo tal coisa, então a gente já até sabe quando ele chega no outro dia com aquela cara, coisa tal, a gente tem uma ideia. Mas às vezes a gente não tem nenhuma ideia do que aconteceu, a pessoa até vai contar na hora. Então, a caridade no contato, que é o abraço, o afago, o sorriso, ela é silenciosa, mas ela é extremamente importante, porque se eu estou pronta para estar sempre nesse estado de doação, o meu contato com o outro ele é muito importante para que ele me sinta, mesmo que eu não possa emitir palavras. Então, aquele meu olhar de acolhimento, de aceitação, aquele meu olhar balançando a cabeça lá no fundo, né, como um amigo lá, né, que está sentado, o sorriso, aquele aperto de mão disfarçado assim que você dá, mostrando para o outro, está tudo bem, eu estou aqui, eu sei que você está sofrendo, né? Aquele toque, aquele pequeno toque no ombro, quando você vê que a gente sai e vê que o outro está escorrendo uma lágrima, você não sabe exatamente de onde é a lágrima, ele está emocionado, ele está sofrendo, ele está com dor, ele está com problema, a gente não sabe. Então, aquele toque, né? Então, essa suavidade da caridade pelo contato, ela é muito interessante, eu acho que ela é muito profunda. E, às vezes, a pressa, eu me vejo isso, porque sou extremamente multitask, né? Como toda mulher, todo cérebro complicado, problemático, né? Nessa encarnação eu vim, quem sabe em outras eu vou ser privilegiada. Então, na nossa mente, né, de 200 mil coisas, a gente às vezes passa desapercebido, porque está envolvido com muita coisa, e esse desapercebido, às vezes, é doloroso para o outro. Eu já vivi algumas experiências assim, e inicialmente tem muita dificuldade de entender, porque assim, mas eu não fiz nada. Mas eu não ter feito nada é que gerou isso no outro, né? E às vezes é só o entrelace da perda do detalhe, do entrelace de todas as atividades e a perda do detalhe. Então eu acho que a caridade por contato é o enxergar o outro. Então o outro entra, você olha, você não está vendo só que a blusa é verde, azul, que está escrito love, isso é um detalhe, mas você está sentindo o outro, sentindo. Então, eu busco, às vezes, ter essa percepção. Fulano, eu vou embora e fico pensando, fulano estava com um olhar triste hoje, percebi. Não sei o que ele está vivendo, mas estava. E, às vezes, se eu tiver a oportunidade, vou perguntar, você estava triste? O que houve? É esse olhar de o que houve, eu vejo você. E, às vezes, é tanta gente, é tanta coisa, é tão multitask que a gente não tem essa percepção detalhada do outro. E essa percepção, ela é uma caridade. A gente pode exercitar, pode treinar, pode fazer disso uma forma de sermos caridosos, né? Tem também essa caridade passiva,
Eu chamei de caridade silenciosa, que é o exercício de você entender, respeitar o momento, calar, não julgar. Às vezes o outro vem com uma frase mortal, né? Que para você voltar para o eixo, você precisa dar umas 3 respiradas, pensar na yoga, pensar, né, na meditação. E aquele silêncio, naquele momento, porque você sabe que o outro desequilibrou, ele é uma caridade. Porque o desejo não é esse, o desejo é revidar e falar, não, você também, né? A gente dá de volta. Você mandou, eu estou mandando. Então, esse silêncio, esse respeito, esse não revide, deixa lá, está nervoso, está no momento que não é bom, eu não sei, mas deve ter acontecido alguma coisa, né? Esperar um momento certo, da gente conversar. Esse silêncio ele é uma caridade que a gente pode praticar. E que, às vezes, a gente, num processo de defesa do nosso ego, a gente sente que a gente não pode ficar por baixo. Então, fulano falou, eu tenho que falar. Então, fulano falou, me acusou, eu tenho que me defender. E isso é egóico. Nós estamos alimentando o nosso ego. Como é que eu fico perante o outro que me viu sofrer aquela agressão? Eu tenho que responder. Eu não tenho. Isso é meu ego que está falando. Esse não é o projeto. O projeto é o acolhimento. Então, se a caridade é eu conseguir acolher a diferença, então, naquele momento, eu silenciar, eu não revidar, é uma caridade. É um processo de me relacionar bem com o outro. E depois let it go, depois passa, as coisas se resolvem, a gente tem uma oportunidade de falar depois, mais tarde, num outro momento, a pessoa pode se explicar, a gente pode se explicar, a gente pode, depois que acalma, tudo vai ter o seu tempo, sempre tem. A gente tem essas experiências. Mas, naquele momento, a prática da caridade, às vezes, é o silêncio. É o silêncio. E, às vezes, ele é um silêncio que nos custa. Que a pessoa, como? Não conseguia segurar. Quando eu vi, eu já falei. Sim, então vamos praticar mais hard, né? Isso também acontece com as experiências para as pessoas que trabalham com a mediunidade, né? A caridade de esclarecer. Então, é bem interessante, porque a gente, alguns de nós aqui trabalham na reunião mediúnica, e a gente tem esse diálogo com os espíritos semanal, né? E nessa atividade de esclarecer, de ouvir o espírito, ouvir, aliviar a dor, tirar a fixação mental, encaminhar esse espírito, é um treino fantástico, né? A gente tem até o laboratório mediúnico aqui, para você poder entrar na mediúnica, você passa pelo laboratório mediúnico. E o laboratório tem essa finalidade da gente se conhecer um pouco da nossa sensibilidade e coisa e tal. E nesse conhecer a gente vai adquirindo essa experiência. Nessa fala com os espíritos, a gente vai vendo como naquele momento a gente consegue exercitar, acolher, porque é o nosso trabalho. E quando a gente sai na vida real, mas você sai no telefone, daqui o outro fala um negócio para você, você já não está acolhendo mais. Então a gente percebe como na hora do treino, de você fazer uma coisa que você pôs na tua mente, que o certo é acolher, você acolhe. E quando você está fora dessa vigília, né, você está fora da vigília, porque ali é o teu trabalho, você faz. Quando você sai daquela vigília, aí você muitas vezes não acolhe. Então, qual é a diferença? A diferença é porque neste trabalho nós nos condicionamos que esse é o certo a fazer e a gente faz o certo, busca fazer o certo. Mas fora daqui a gente não condicionou que esse é o nosso trabalho. Então, qual é a proposta? Vamos condicionar que esse é o trabalho. Se a gente, em alguns momentos do dia, vamos supor, muitas pessoas têm a prática do evangelho no lar. Então, naquele momento da tua vida, é o teu GO lá. Você está ali, né, pedindo proteção para o seu lar, orando pelas pessoas. Então, naquele momento você condicionou que você para tudo. Você está brigada com teu marido. Senta, vamos fazer evangelho no lar. É a hora. E ali você se entrega. Então, por que não fazer a proposta disso ser a constante da nossa vida? Então, nós temos algumas circunstâncias que a gente se condiciona e outras que a gente relaxa. Então, essa caridade da gente poder estar fazendo essa troca com o outro, ela pode se tornar algo, se nós desejarmos, constante. O tempo todo eu vou estar sempre lembrando que o outro não é meu alvo de relaxamento, que o outro não é a pessoa que eu vou descontar o que eu estou sentindo, que o outro é o meu projeto de me ver através dele, né? Que o meu crescimento está acontecendo todo o tempo que eu consigo tratar o outro melhor.
né? Eu estou mais calma, eu estou tranquilo, eu estou lapidando as minhas dificuldades através da convivência com o outro. Então, o outro é o meu processo de aprendizado a ser caridoso. É interessante, não é? E muitas vezes, falando exatamente disso, é a questão da caridade. O Chico vai dizer desse exercício que muitas vezes a gente é terno fora de casa e dentro nós somos violentos, desrespeitosos, desagradáveis, né? E o lar, o Chico vai dizer, é o primeiro posto de trabalho. Então, às vezes a pessoa fala manso, fala devagar, fala de uma forma tranquila, com palavras sempre muito doces, e quando chega em casa é uma pessoa austera, impositiva, violenta, impaciente, dominadora, qualquer coisa assim que a gente sabe como é. Então, essa ideia que Chico traz de que o lar é o primeiro posto de trabalho, ela é muito interessante, porque se dentro de você mesmo, né? Porque a gente não considera meio que o lar é a gente, né? Cheguei em casa, deitei no meu sofá, na minha cama. Não, a gente não tem essa impressão de que ali eu posso ser eu. Se lugar que você pode ser você é isso, então isso é você. Lá fora com a fala mansa não é você. É a performance que você criou para se mostrar para o mundo. Então, o mudar dentro do lar é essa mudança interior. Peraí, aqui dentro é o lugar onde eu quero treinar minha paciência, minha resignação, meu entendimento, minha troca, minha caridade, o respeito, etc. Tudo de bom. Lá fora eu vou refletir isso que está aqui dentro. Se eu fizer inverso, eu fico aqui fora fazendo um papel. E lá, na verdade, aí vem aquelas piadinhas. Você não convive com ela, você não sabe como é ficar todo dia com ela, né? E todo mundo fica pensando que aquela pessoa é maravilhosa de conviver, e o outro lá está dizendo, leva para casa para você ver. Né? E a autocaridade, que é o exercício de nos auto-perdoarmos. Acolhemos nossa ignorância, que às vezes isso é um processo bastante desafiador, a gente conseguir acolher nossa ignorância. Porque a gente, às vezes, erra, não se perdoa que errou, porque se acha, achando que já está num posto evoluído X, né, lá no posto 5, lá de Copacabana, e acha que dali, entendeu? Não podia de jeito nenhum ter um ato de egoísmo. Aí quando tem um ato egoísta, cai o castelo e fala, eu não podia. Você não está no posto 5, você mora na Terra. E às vezes dá umas balançadas. Então essa aceitação, ela é humilde. E a não aceitação, ela é uma arrogância. É uma arrogância da gente achar que a gente não erra mais em tal coisa. Da gente achar que a gente não vai cometer mais certos erros. Arrogância no sentido porque nós não chegamos lá muitas vezes ainda. Estamos no processo. Quando repetimos, qual é o processo de autoaceitar? É aprendermos a não fazer mais. O processo não é nos condenarmos ou ficarmos morrendo de culpa. É o processo de buscarmos fazer certo dali para frente. E se der para consertar o que a gente fez errado, excelente, vamos consertar. Se não der, a gente vai daqui para frente, não repetir mais. Mas essa autoaceitação, ela vem com a maturidade. Né? Essa experiência, ela vem com a maturidade. Então, nos autoaceitar é super importante para que a gente aprenda as lições com as experiências que a vida vai promovendo. Então, para termos força de continuar buscando agir melhor. Porque quando a gente não aceita aquilo que a gente fez, ali a gente começa a viver um desenvolvimento de nem gostar da gente. Muitas pessoas que buscam o suicídio, muitas vezes não toleram o que elas estão passando, ou muitas vezes elas não toleram quem elas são, o que elas se tornaram. Então, entendermos que nesse processo de evolução nós ainda vamos atuar de alguma forma que às vezes não é satisfatória, ou que a gente pensava que a gente era, eu acho que é um processo natural. Então, a gente precisa buscar, melhorar, mas se aceitando. E a caridade que gera oportunidade para todos, que é esse exercício de a gente buscar se enquadrar em algum tipo de trabalho na sociedade, no seu condomínio, você pode fazer esse trabalho no seu contexto familiar, um trabalho como a gente faz no centro, um trabalho na comunidade, né, onde a gente possa oferecer um pouco de nós, né, do nosso tempo, em prol do semelhante de nós mesmos. Porque essa troca social é um compromisso de
prover para que o social viva uma vida melhor dentro da até onde aquilo que eu já cheguei. Então, a promoção não apenas de doação de coisas materiais, mas a doação de mim mesma, né? Como a pessoa que escreve um livro, como a pessoa que faz um trabalho de entregar sopa, qualquer coisa. Todas as coisas são essa doação daquilo que nós somos, né? E aí Tiago diz na questão 2,14 sobre a fé. Ele diz: de que serve alguém que tem fé se não tem obras? Então, quando a gente é chamado a essa questão da caridade, solicitado esse convite da caridade, a gente pensar as obras são a consciência daquilo que a gente já adquiriu e vai incorporando no dia a dia. Se nós ficarmos perdendo tempo em nos desqualificarmos naquilo que a gente já fez de errado, ou ficarmos na culpa, ou ficarmos perdendo tempo, perdidos na falta do perdão e chateados com outra pessoa, ou ficarmos perdendo tempo naquilo que a gente não conseguiu, que a gente achou que devia conseguir materialmente, se nós ficarmos perdendo tempo nisso, a gente não consegue ter uma obra. A obra é o que a gente faz com a gente mesmo. O que é que cada um de nós fez com a nossa vida, está fazendo nesse momento? Qual o projeto? O que é que nós queremos? O que é que nós já alcançamos? O que é que nós estamos buscando? O que é que nós estamos trabalhando? Você vê, esse é um momento que muita gente ativa isso, né? Os pedidos para 2017. Então, em 2017, eu vou, 12 pontos. Aí vem um monte de coisa, né? Eu vou adquirir isso, eu vou emagrecer, eu vou estudar, eu vou um monte de coisa que, quando chegar, se você pegar agora dezembro, a tua lista, talvez você não fez muito. Então, o projeto não é este projeto da gente ficar sempre buscando ideias que talvez a gente não realize. O projeto de criar obras é o que eu vou fazer agora. O que é que eu vou fazer agora? Qual é o sorriso que eu vou dar agora? Qual é o abraço que eu vou dar agora? Qual é o tom que eu vou, falar agora? De que forma eu vou me envolver com o outro agora? Né? Esse projeto, do que eu vou fazer comigo agora? Porque as minhas obras é o que eu vou fazer comigo. Comigo, mas eu preciso do outro como minha forma de interação para que eu cresça. Então, como é que eu vou fazer isso agora? Não é um projeto para o ano que vem, para o mês que vem. Eu acho interessante porque esse mês já começa assim, as pessoas começam a dizer: olha, eu acho que já não vou poder isso, sabe, as festas. Olha, eu acho que eu não vou poder fazer aquilo. E é interessante, as pessoas vão dando uma ré esse mês. Sim, mas é sábado e domingo, o Natal e o Ano Novo. O que é que você não vai poder fazer? Então, é como se houvesse uma necessidade de... É como se as pessoas fossem agarrando a coisas assim: olha, tem um feriado, então já não vou... Sim, o feriado é um dia. O que vai mudar? E as pessoas começam a ter um sentimento de já não quero fazer, não quero, vão se acomodando de não quero fazer, como se por ter o Natal fosse um mês improdutivo. Então a gente já não pode trabalhar, não pode fazer nada, né? Isso acontece. Em alguns lugares, por exemplo, antes do carnaval não começa nada, né? Uma coisa assim, meu Deus, como é isso, né? Antes do carnaval não começa nada. Lá no Harmonia, lá em Salvador, as aulas só começam depois do carnaval. Por quê? Porque ninguém vai. Então eles já colocam só depois do carnaval começa as aulas no Centro Espírita. Por quê? Porque ninguém vai antes do carnaval. Então, se for dezembro 1, joia. Se for dezembro 28, joia, é o que é. Então, assim, é uma coisa como se 3, 4 dias de feriado fosse... Então, a obra, ela é todo dia, ela é diária, não tem feriado, não tem sábado, domingo. Ter o Natal é maravilhoso, mas isso não impede que a gente faça a nossa obra. Ao contrário, isso é um alicerce para a gente lembrar da importância da obra, né? Então, essa fé, ela precisa dessa consciência. E Divaldo vai dizer uma coisa muito interessante sobre isso. Ele diz... quem apenas ensina a mensagem, narra. Quem somente serve a mensagem, recebe-a. Quem apenas escreve a mensagem, difunde-a. Somente quem vive a mensagem adquire paz. Então, obra é o que nós fazemos por nós. Se a gente só assistir palestra, é bacana aqui, ó. A gente aprende, recebe, né? Mas se a gente só estudar o Evangelho, a gente recebe. Se a gente só falar sobre o Evangelho, eu vou estar aqui só narrando. Olha que legal, eu estou narrando aquilo que a gente está estudando. Ok, mas a gente só vai ter obra se a gente pegar esse Evangelho e colocar ele no dia a dia. Se a gente pegar essa caridade, que é a proposta de hoje, e torná-la a nossa constante nas nossas 24 horas, né? Então, claro, a caridade é essa expressão maior de amor pelo semelhante. Sem dúvida, esse é o
resumo do capítulo, né? E Emmanuel vai dizer algo assim extremamente feliz, como sempre, que a caridade é o processo de somar alegrias, diminuir males, multiplicar esperanças e dividir a felicidade para que a terra se realize na condição do esperado reino de Deus. E eu gostaria de dividir um vídeo com vocês que eu achei assim super bonito. Às vezes a gente passa situações que o outro, nessa troca, né, promove isso. Happy Holidays! Rosana, obrigado.